Olá, seja muito bem-vindo ao universo da biologia molecular. Eu sou Eduardo Castan e na aula de hoje nós vamos falar do terceiro ponto de controle de qualidade depois que você purifica e extrai DNA e RNA, que é saber a integridade. Você purificou, você sabe quanto tem, você sabe como está a pureza, agora você precisa saber se aquele material está íntegro ou se ele está degradado. Para isso, você vai assistir essa aula e descobrir do que eu estou falando. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com algum amigo para a gente atingir mais pessoas e fazer um bem maior, desmistificar esse negócio que biologia molecular é difícil, beleza? Além disso, não se esqueça que essa aula aqui, ela é parte de uma aula mais completa, onde eu falo tudo sobre extração e purificação de DNA e RNA, de ponta a ponta, lá do começo até o finalzinho. Então, se você quiser saber o conteúdo completo, não só a parte de controle de qualidade que a gente vai falar hoje, vai lá na playlist e procura a aula completa sobre extração e purificação de DNA e RNA. Vamos para a aula! E aí a gente vai para o segundo ponto de controle de qualidade que a gente vai falar hoje, que é a integridade. Você quer saber agora o quão íntegro está o seu DNA, quão íntegro está o seu RNA. É isso que você vai querer saber. Porque você consegue mensurar a quantidade, você já mensurou a quantidade. Vamos supor que você tenha mensurado a pureza também. Ao longo desses dois processos, você não consegue saber se a amostra está íntegra ou não. Porque você consegue quantificar ácido nucleico, mas você não sabe se aquele ácido nucleico está íntegro lá dentro. Está gerando um sinal fluorescente ali. Você está conseguindo ver a pureza por espectrofotometria, mas a integridade você não consegue saber. Você precisa desse método aqui para determinar a integridade. Que é o seguinte, qual que é o raciocínio por trás de determinar a integridade? Imagine que você tem uma amostra íntegra. Se você tem uma amostra de DNA ou RNA íntegra, o que vai acontecer ali? Você vai ter vários fragmentos de um mesmo tamanho. Vários fragmentos de um mesmo tamanho. Você não aconteceu degradação ali dentro. Tá? Do jeito que você extraiu da sua célula ou do seu tecido. Agora, se você tem uma amostra degradada, degradou com o tempo, degradou por enzimas, não importa, o que vai acontecer? As enzimas elas vão picotar o seu ácido nucleico alvo em diferentes tamanhos. Quanto mais tempo essa amostra estiver sujeita à degradação, maior a quantidade de tamanhos diferentes que você vai ter de fragmento ali dentro. Então imagine uma enzima degradando. Se você deixar ela por um tempo, ela vai picar o seu alvo em alguns tamanhos. Se ela deixar por mais tempo, ela tende a picar mais ainda, gerar fragmentos cada vez menores. Portanto, quanto mais degradada é uma amostra, maior é a quantidade de fragmentos de diferentes tamanhos você tem nela. E o que isso interessa? Como que eu vou descobrir por que você está me falando isso? Porque existe uma técnica que permite você separar fragmentos de DNA ou de RNA de tamanhos diferentes, ou de peso molecular diferente, que é a eletroforese. A eletroforese não faz isso? Você não consegue separar fragmentos de tamanhos diferentes ao longo do processo de eletroforese, num gelzinho lá? Então, se você consegue separar moléculas de tamanhos diferentes, fragmentos diferentes, você consegue determinar ou saber quão íntegra está a sua amostra fazendo eletroforese. Olha aqui, então de novo, ó, amostras íntegras, elas possuem muitos fragmentos de um mesmo tamanho. Então, por exemplo, se for um DNA genômico, vai ter uma quantidade X daqueles fragmentos todos do mesmo tamanho, porque é do DNA genômico que você extraiu, não está degradado, nada aconteceu ali, são moléculas do mesmo tamanho. Amostras degradadas, elas possuem muitos fragmentos de tamanhos diferentes. Tá? Alguma enzima, alguma coisa aconteceu ali, picotou aquele seu DNA genômico ou seu RNA em diferentes tamanhos, em vários fragmentos de diferentes tamanhos, então você vai ter uma população muito grande do seu ácido nucleico alfa de tamanhos diferentes. Se você fosse pegar uma molécula de DNA genômico, por exemplo, você está trabalhando com DNA genômico, extraiu, purificou, quantificou, está tudo certinho, agora você vai ver a integridade. O que você vai fazer? Vai fazer uma eletroforese, vai pegar uma alíquota daquele seu ácido nucleico alvo, daquela sua amostra de DNA genômico, que é o seu alvo nesse caso, vai fazer uma eletroforese com ela, vai colocar aqui no pocinho do seu gel, uma amostra 1, amostra 2, amostra 3, amostra 4. Quando você faz a eletroforese, por ser um fragmento grande, porque nós dei o exemplo aqui de DNA genômico, essa banda, né, essa quantidade aqui do seu fragmento alvo, seu DNA genômico alvo, ela tende a migrar pouco nesse gel. Por quê? Porque é DNA genômico, é uma molécula de alto peso molecular, de grande peso molecular. Então amostras íntegras,
de DNA genômico, elas tendem a migrar pouco, né, no processo de eletroforese e manter uma banda bem consistente, como eu estou mostrando aqui no meu esqueminha. Então, uma banda só, que bem consistente. Essa amostra está íntegra, essa amostra está íntegra, essa está íntegra. Agora, uma amostra degradada, como a gente gerou vários fragmentos de tamanhos diferentes, o que você tende a ver lá no processo de eletroforese? Um arraste, né? Uma banda, eventualmente uma banda aqui em cima, seguida de um arraste, uma banda lá embaixo. Ou nem tem banda aqui em cima, nem banda aqui embaixo, só o arraste mesmo. Esse arraste são vários fragmentos de DNA de vários tamanhos diferentes, todos produtos da degradação de uma enzima, aí, por exemplo. Se você quiser ver isso aqui que eu estou mostrando, uma foto de verdade, de uma foto de uma eletroforese, uma amostra de verdade, é isso daqui, ó. Então nós temos 1, 2, 3, 4 amostras aqui. A amostra 1 e a amostra 3, evidentemente, estão íntegras, né? Uma banda só, bem consistente, aqui, bem fácil de ver, sem arraste. A amostra 4, ela pode ser que esteja um pouco degradada, apesar de a gente não estar vendo um arraste aqui, mas a gente está vendo uma banda um pouco mais fraca. Aqui é mais provável que seja uma amostra com menor quantidade mesmo. Então ficou uma fluorescência, uma bandinha mais fraca. Pode ser, é provável que ela esteja íntegra, na verdade, só que em menor quantidade que a amostra 3 e que a amostra 1. E a amostra 2? A amostra 2 está difícil de falar, né? Tem uma bandinha aqui um pouco menor, ó, e um arrastezinho. Não sei se vocês vão conseguir, está bem fraquinho, né? Então é possível que essa amostra, além de ter pouca quantidade, ela esteja degradada. Ou simplesmente degradada mesmo, porque não formou nem banda. Todo o DNA picotado migrou ao longo da eletroforese. Tá? Então é isso aí, ó. 3 amostras íntegras e uma degradada aqui, provavelmente. E no caso da RNA, eu dei o exemplo do DNA genômico, e no RNA dá para ver também na eletroforese? Dá. Dá porque se você trabalha com RNA total, você vai extrair todo tipo de RNA da sua amostra, né? Vai extrair RNA mensageiro, transportador, ribossomal, eventualmente os microRNAs também, os longos não codificantes, vai extrair tudo que tem ali. E qual é a população de RNA que é a mais presente numa célula? RNA ribossomal. Eles estão aí, a grande parte do RNA que você tem numa célula é RNA ribossomal. E o RNA ribossomal, no caso de mamíferos, você vai conseguir ver 2 bandas bem específicas. Uma banda mais pesada, ou seja, de fragmentos maiores, que é o RNA ribossomal 28S. E uma banda menor, de fragmentos menores, que é referente ao RNA ribossomal 18S. E, eventualmente você vai conseguir ver outros RNAs ribossomais também, como o 5S, se eu não me engano. Você consegue ver outras bandas, mas é evidente que você consegue ver o 28S e o 18S, que são os RNAs mais presentes na sua amostra, em maior quantidade. E quando você faz a eletroforese deles, é isso aqui que você vê. Então aqui nós temos a amostra 1, a amostra 2, colocou as amostrinhas aqui no topo, fez eletroforese, as moléculas vão migrar. As moléculas de DNA, de RNA ribossomal 18S têm peso molecular menor, então elas migram um pouco mais rápido que as moléculas do 28S, que migram um pouco mais devagar. E geralmente não, o que acontece é o 28S, ele tem maior quantidade que o 18S. Então você vê uma banda mais forte do 28S em relação ao 18S. Então isso aqui é um exemplo de 2 amostras íntegras, né? Então 2 bandas dos RNAs ribossomais, bem determinadas aqui, forte, um arrastezinho entre elas é relativamente comum, e aí a banda menor embaixo, referente ao 18S. Tá? Isso para mamíferos, se estiver trabalhando com outras espécies, vai ver os RNAs ribossomais também, só que aí são outros tamanhos, mas vai ver os RNAs ribossomais também. E a amostra degradada, como é que aparece? Aparece assim, ó, sem as 2 bandas definidas, fica só um arraste. Às vezes você vê uma bandinha mais fraca lá no final, mas lá na frente da eletroforese, ou só o arraste mesmo. Então são amostras degradadas, ou seja, o que você fala aqui, o que você deduz é que se os seus RNAs ribossomais 28S e 18S estão degradados, é possível que os outros RNAs da sua reação, da sua amostra, também estejam degradados. Necessariamente? Não necessariamente, mas é provável. Então você utiliza o 28 e o 18S como referência para ver se eles estiverem degradados. Existe uma grande probabilidade, uma grande possibilidade dos outros RNAs, provavelmente seu interesse é o mensageiro ou o microRNA, é possível que eles estejam degradados. Aí o microRNA, por ser menor, ele
sofre menos com o processo de degradação, né? Por ele ser menor, tende a degradar mais lentamente, mas pode degradar também e provavelmente o seu RNA mensageiro vai estar degradado também. Quer ver foto real de uma eletroforese real? Então tá aqui, ó, nós temos uma amostra aqui, a amostra 1, ó, bem evidente, o 28S e o 18S, as duas bandinhas aqui bem determinadas, amostras íntegras. A amostra 2, ela ou está em pequena quantidade, muito pouca quantidade, a gente não consegue nem ver a presença da banda, mas é mais provável que ela esteja degradada, porque existe aqui um arraste, ó, bem fraquinho, uma bandinha branca aqui, um arraste, um smear branco aqui. E a amostra degradada, claramente degradada, são essas duas aqui. Então, até consegue ver uma banda do 28, do 18S aqui, né? Até consegue ver, mas olha o arraste que tem. Então, são vários fragmentos de tamanho diferente, totalmente degradados essa amostra aqui. Então, qual que é a vantagem de se analisar a integridade por eletroforese em gel? Até agora eu falei de gel, né? Depois vocês vão ver que tem uma outra situação aqui. Qual que é a vantagem? Quais são as vantagens? Você faz uma análise visual da integridade, bem simples, né? Presente ou não aqui, está íntegro ou não. Os RNAs ribossomais são fáceis de ser vistos, de um jeito, geralmente é bem fácil de ver. Uma técnica de fácil acesso, a eletroforese, né? Todo laboratório tem, baixíssimo custo e permite a detecção de contaminante por outros ácidos nucleicos. O que eu quero dizer é o seguinte, se você tivesse aqui, seu objetivo é extrair, purificar RNA, você vai ver essas duas bandas, mas se você teve uma contaminação considerável com DNA genômico, por exemplo, você veria aquela banda de DNA genômico aqui em cima, né? E se fosse no caso de DNA, você tem a amostra de DNA e está contaminando essa amostra de DNA com RNA, você veria as bandas dos ribossomais aqui para baixo. Você consegue detectar a presença de ácidos nucleicos contaminantes. Qual que é a desvantagem? Para várias aplicações não tem desvantagem nenhuma, mas se você vai fazer quantificação de análise de expressão gênica, vai fazer análise de expressão gênica, por exemplo, aí você pode ter uma grande desvantagem, que é você consegue saber se a amostra está degradada ou não, mas quanto ela está degradada? Você não sabe. Você consegue ver, você consegue fazer uma análise qualitativa, mas não quantitativa da sua degradação. E saber quantitativamente a degradação da sua amostra, o nível de degradação da sua amostra, pode ser fundamental, porque você pode estabelecer um limiar e falar, a partir desse tanto de degradação, eu não analiso mais, não vale a pena eu seguir com o meu experimento, está degradado demais, posso inserir muito viés no meu experimento. Então, com valor numérico, você consegue tomar decisões mais acertadas. E como se resolve isso? Você vai fazer outro tipo de eletroforese. Você vai fazer uma eletroforese, conceitualmente a mesma coisa, exatamente do jeito que você conhece a eletroforese, só que ela acontece diferentemente dentro de uma estrutura diferente, que é um capilar aqui no caso. Então é uma eletroforese, você vai colocar tampão, polo positivo, polo negativo, seu amostra de DNA ou de RNA, vai ter um agente fluorescente, a sua amostra vai migrar e separar por peso molecular. Mesma coisa, só que vai acontecer dentro de uma estrutura diferente, dentro de um capilar, que aqui no caso está dentro desse chipzinho. Eu estou mostrando aqui o equipamento mais utilizado para se fazer isso, que é o Bioanalyzer da Agilent. A Agilent tem outros equipamentos que fazem isso também, mas eu estou mostrando aqui o mais clássico, que vai fazer uma eletroforese do jeito que você conhece. Você vai misturar sua amostra com agente fluorescente, ela vai migrar, só que você não vai, a parte que é diferente é que você não vai visualizar a migração num gel, não vai ver banda ali num gel. A migração vai acontecer no capilar e o equipamento vai detectar a presença do seu agente fluorescente impregnado no seu alvo. Então, você vai ver resultado mais ou menos assim. Então, aqui no caso, eu estou mostrando RNA. Eu estou mostrando um resultado de RNA. RNA total, que, portanto, do mesmo jeito que eu expliquei lá, tem em grande quantidade os ribossomais, no mamífero 28S e o 18S. Então, se a gente estivesse olhando para um gel de eletroforese, seria uma migração aqui nesse sentido. A eletroforese estaria acontecendo aqui da direita para a esquerda. Aqui nós teríamos a banda maior, lá referente ao 28S, a banda menor referente ao 18S, aqui eventualmente os microRNAs, outras coisas aqui, tá? Não importa agora. Importa que a banda do 28S e 18S. Então, é a mesma coisa do que você viu lá no gel, só que ela acontece no capilar, o equipamento ele detecta aquela intensidade de sinal fluorescente e gera isso, esse gráfico, gera uma informação digital. E aí onde está o pulo do gato? Até aqui, mesma coisa, não mudou muito não. Acontece
que esse equipamento aqui, ele tem um algoritmo que tem a capacidade de pegar a proporção do 28S em relação ao 18S e outras informações que ele gera, que ele considera aqui nesse gráfico, e transformar isso aqui num valor numérico. Então, aqui no caso não basta ver só as bandas, né, ou os picos, a gente está transformando isso aqui num valor numérico, ele gera um score, ele dá uma pontuação de integridade, aqui no caso para RNA, que é o que geralmente interessa, né, saber quantificar a integridade de RNA, DNA não muito pelo menos, mas aqui quantificar a integridade do RNA. Então ele consegue pegar essa informação da eletroforese e transformar num valor numérico e gerar esse score. Esse score é chamado de RNA Integrity Number ou simplesmente RIN. E aqui no caso, né, no meu exemplo, é fictício, isso aqui é uma amostra íntegra, né? Tá um pico bem definido do 28S, um pico bem definido do 18S. Se isso aqui não fosse definido, estaria, sei lá, um pico mais aberto, essa parte aqui do meio estaria mais alta, né? O gráfico aqui, o 18S é mais aberto também, alguma porcariada aqui no meio. Então, quando você tem um resultado assim com picos bem definidos e outras informações que o equipamento considera também, ele vai dar uma pontuação, aqui no caso uma pontuação alta, né, de 8.1. O RIN vai de 1 a 10, se eu não me engano, né? Não sei se é de 0 a 10, acho que é de 1 a 10. Ele vai de 1 a 10, quanto maior a integridade, mais próximo de 10, quanto mais degradado, mais próximo de 1. Então, a amostra aceitável aqui para seguir, por exemplo, com quantificação de expressão gênica, 8.1 é um bom valor. Certo? Então isso aqui é feito por eletroforese também, só que é um capilar e a detecção e a geração de dados ela é diferente, o que permite gerar um score, um valor numérico. Qual que é a vantagem? Compatível com todo tipo de ácido nucleico, você pode fazer isso para DNA, para RNA, para microRNA. É um processo automatizado. Você consegue fazer a quantificação da integridade, então diferente do gelzinho convencional, que é qualitativo, que você consegue quantificar também. Alta sensibilidade, mais sensível que o gel, que eventualmente, se a gente deu até lá no exemplo, né, não sabia se a amostra estava presente ou não. Às vezes é porque o sistema não detectou. Aqui não, ele é mais sensível, então é capaz que você consiga detectar amostras ainda que elas estejam em pequena quantidade. E ele também faz quantificação, o sistema permite que você quantificar, apesar de não ser o ideal, porque a gente viu quantificação, o ideal é seguir lá para a fluorometria, aqui ele também tende a superestimar um pouco, tá? Mas dá para fazer quantificação também, em alguns casos é interessante quantificar. A desvantagem é que é caro, é um equipamento caro, você gasta com reagente, com chip, ele é demorado, né? Se bem que a eletroforese em gel também ela não é dos mais rápidos, não. Capaz desse aqui ser até mais rápido que o gel. Capaz não, ele é mais rápido que o gel, sim. Mas é isso, é um sistema mais caro.